reportagem do Metrópole, infelizmente, vocês sabem que nós precisamos do Metrópolis, né? Falando assim, petistas fazem ofensiva contra André Mendonça após decisão do STF. Lideranças petistas afirmam que decisão de André Mendonça de proibir acesso a dados de Vorcaro foi tomada para beneficiar Flávio Bolsonaro. Eles estão errados? Não estão errados. A gente já falou ontem, inclusive não só no Folha Notícias Noite, mas a gente também falou no Bastardo da Folha TV sobre isso aqui. Então, eles afirmaram que o magistrado agiu para proteger o senador Flávio Bolsonaro ao proibir o acesso de deputados e senadores à sala, aquela sala cofre, onde ficavam guardados os documentos recebidos pela CPMI do INSS referente a Daniel Vorcaro. Em manifestações públicas, parlamentares do PT relacionaram a decisão ao surgimento do nome de Flávio Bolsonaro na lista de contatos do banqueiro. Vice-líder do governo na Câmara, Lindbergh Faria disse que a blindagem inclui o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Foi só o nome de Flávio aparecer na lista de contatos de Daniel Vorcaro para eles proibirem que os deputados entrassem na sala cofre. Para André Mendonça proibir, para o André Mendonça proibir. Na sala cofre é onde ficam os documentos ligados à CPMI do INSS e, consequentemente, o telefone de Daniel Vorcaro, a nuvem. Então, houve a decisão para impedir, logo após que saiu o nome do Flávio Bolsonaro, disse Farias em suas redes sociais. Aí aqui apareceu também no telefone o nome de Roberto Campos Neto. Eu tenho falado desse sujeito que tem uma blindagem para proteger o Roberto Campos Neto. Peça central de todo esse processo. Bom, o Roberto Campos Neto sempre fala dele aqui, direto, a orgia financeira. O Rogério Corrêa, né, que é do PT de Minas Gerais, apontou para a existência de uma orgia moral e financeira nos dados de Vorcaro que estaria sendo protegida pela decisão de André Mendonça. Ele fala assim, como não tem nada contra o PT e o Lula, proíbe de vermos material. Tem lá Flávio Bolsonaro, Nicolas Viana, Campos Neto, Zé, ex-ministros do Bolsonaro, tudo no orgia moral e financeira. É o Bolsomaster, ele sempre usa esse termo, não, Rogério Corrêa. E a deputada Lisiane Martins, que ela é do PT do Ceará, questionou o sigilo imposto pelo ministro e lembrou a indicação de André Mendonça por Jair Bolsonaro para a vaga do STF. A gente, inclusive, aqui, ó, militantes de esquerda subiram a hashtag não confio no ministro terrivelmente evangélico. A gente já tinha falado sobre isso ontem, então nada mais justo do que a gente vê isso ser questionado por aqui, tá, gente? Nada mais justo do que falar sobre esse assunto. Bom, por que eu peguei justamente essa reportagem para a gente abrir? Por que eu peguei? Porque foi aquilo que eu comentei ontem com o Géser e que eu comentei com vocês também. Gente, então o TOEFL era ruim? Por quê? O TOEFL era ruim para os interesses dessas pessoas do Centrão. Aí o TOEFL era ruim. Porque quando o TOEFL pediu o sigilo, todo mundo caiu em cima dele. Inclusive eu. Aí agora o André Mendonça faz a mesma coisa e ninguém vai falar nada? Ninguém vai questionar o André Mendonça? Ninguém vai pesquisar o porquê que o André Mendonça fez isso? Então, é muito importante que ele se explique melhor, porque simplesmente dizer que os dados pessoais do Daniel Vorcaro não poderiam, os dados íntimos, né, não poderiam ficar vulneráveis. Isso é a explicação que se dê para uma fraude financeira de 50 bilhões de reais do sistema financeiro nacional? Não, gente. Isso não é desculpa que se dê. E também tem uma outra coisa aqui que o pessoal fica querendo emplacar, que é a questão do Lulinha o tempo todo, que é para quê? Para botar cortina de fumaça nesse tipo de coisa. E eu vou complementar para vocês também aqui a reportagem. Então, o Renan diz que vai explorar material que revela a atuação do Banco Central de Campos Neto no caso Master. Aqui, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado recebeu na segunda-feira todos os documentos requisitados pelo senador Renan Calheiros relativos ao caso Master.
o Tribunal de Contas da União enviou um material exigindo que seja mantido o sigilo sobre ele e que a consulta de documentos adote critérios rigorosos. O senador afirmou que vai anunciar nesta quarta-feira a quebra de sigilo. Manterá em segredo apenas o que exige a lei: informações bancárias, fiscais e telemáticas. Então, gente, Renan Calheiros aí fazendo mais uma para Deus ver, né? Renan Calheiros aí que tem um passado não tão glorioso assim, mas que vem fazendo a parte dele na questão da cadê? Como é que era o nome mesmo? Da CAI, que é a Comissão para Assuntos Econômicos. E essa Comissão para Assuntos Econômicos, inclusive, ela vem tratando aí dessa questão do Master e pedindo depoimentos dessas pessoas, do próprio Daniel Vorcari e tudo mais. Bom, aqui uma coisa que é interessante a gente deixar claro é que não dá literalmente para ter medo de... Peraí, deixa eu só falar, gente, ó, quem está assistindo minha live, peraí, eu vou falar na live aqui. Peraí, gente. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Vamos lá, quem está me chamando, gente, do DCM? Quem está me chamando? Quem está assistindo minha live? Peraí. Pronto, respondido, gente, respondido. Pronto, respondi. Gente, muito louca a minha vida, entendeu? E a gente tem que fazer as coisas tudo ao mesmo tempo, senão a gente fica muito louco também, tá? Mas outra coisa que eu queria conversar com vocês com relação a isso, do Banco Master, que são as coisas principais, a gente vai falar da delação do Vorcaro, mas vocês estão vendo que agora estão aparecendo os grandes cabeças, né? Aqueles, os peixes graúdos, então, para esse Banco Central, senadores, e tem mais um que apareceu, que esse a gente já sabia, porque afinal de contas ele é um dos que mais acaba se envolvendo no assunto do Banco Master e também da Operação Carbono Oculto, que é o Rueda, que dizia que ganharia bilhões para intermediar vendas do Master. Então, o presidente da União Brasil disse a interlocutores que negócio renderia a ele muito dinheiro e vem em proximidade com o presidente do BRB. Então, aqui, a gente tem o seguinte: o presidente da União Brasil, ele, Antônio Rueda, que é o cara dos aviões, né, o cara do Matozinho, do motorista Matozinho, piloto, na verdade, afirmou a mais de um interlocutor que ganharia bilhões com a concretização da venda do Banco Master ao BRB. Então, assim, gente, essa venda, ela interessava muitas pessoas, né? E por isso que tantas pessoas também acabaram investindo no Master, e o próprio BRB também investiu no Master, entendeu? E o presidente Lula já demonstrou publicamente que não gosta do dirigente por ele ter articulado a derrubada de seu padrinho político, deputado Luciano Bivar, tá? Então, aqui a gente pode ver que o Rueda, então, a gente já tinha falado várias vezes aqui com a Luísa também, ele está envolvido em praticamente todas essas histórias, tá? Então, eu vou colocar até um vídeo aqui para a gente mais lúdica, né, com fotos dessas pessoas, para a gente também falar agora da delação do Vorcaro. Mas o Antônio Rueda, Ciro Nogueira, esses caras, eu já estou esperando as fotos deles de sunga, e tudo mais, tá bom? Só tô esperando realmente a foto deles de toalha e qualquer coisa que o valha nesse sentido. Vamos lá. Vou colocar para vocês aqui um videozinho. Nossa, tá enrolado aqui. Peraí, vamos lá.
Videozinho. Enquanto isso, gente, vamos lá através do Superchat ou do Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Vitória, não é o Kiko, mas são outras pessoas do programa. Entendeu? Mas, na verdade, eu fiz o que precisava fazer. Comunicação, porque como eu comecei a live antes, as pessoas não sabiam que eu tava ao vivo, entendeu? Então, nossa, eu não sei o que enroscou aqui no link, mas bora lá. Gente, então, vocês podem contribuir através do Pix, a gente tem os livros do Pedro Zambarda, inclusive, o Colírio do Desverde já tá aqui. Rueda de sunga, eu quero de sunga. Vocês sabem quem? O Ibanez. É eles que eu... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu nunca tinha ouvido falar. Não, Núria, não é, mas são coisas de organização mesmo. É porque como eu comecei hoje antes, o pessoal não sabia, entendeu? Então eu tô aqui muito louca fazendo a live tentando responder as pessoas. Mas eu nunca vi tanto nome ligado a essa tal Igreja da Lagoinha, lá de Minas Gerais. É impressionante. E é só figuraço. Posso citar alguns aqui. Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, os dois na lista de telefone do Master e do Vorcaro, tá? André Valadão e Fabiano Zettel são os dirigentes. O Valadão, ele dirige um banco, que é o banco. Veja, eu não sabia que uma igreja tinha um banco. Clava Forte Bank, fintech da igreja. E o Fabiano Zettel é aquele sujeito que está preso, sócio do Vorcaro, cunhado do Vorcaro, que passava o dinheiro para a turma de gangster do Sicário. Olha só, gente, todos pastores da Lagoinha, todos pastoreiam lá, quiseram, entendeu, colocar no colo do governo o problema do escândalo do Master que não sai dos meios de comunicação. Quero que investigue tudo. Isso significa, sabe o quê? O maior escândalo que tem. Mas quando você desce as coisas, vejam, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, que queria só quebrar sigilo. Mas, Rita, a gente não está falando da festa mais, não. A gente já pulou essa parte. A gente está falando das novas coisas que eles estão descobrindo, as conexões com o Campus Neto, tá? Das festas, a gente só brincou aqui ontem e depois a gente já voltou a falar do tema. Do Lulinha. Olha aqui ele, senador Carlos Viana passou 3,6 milhões para a Igreja da Lagoinha. 1,5 milhão de Pix em 19. Sabe para onde? Para uma tal de Fundação Oasis, que é o braço social dessa instituição, da qual ele é integrante também. Ô, meu jovem, ele também, 3,6 milhões. Veja, ele é integrante e ele passa lá para onde? Para a Fundação Oasis da Igreja da Lagoinha, que ele também é. Exatamente, como a Xanda falou, né? Onde as coisas acontecem eram nas festinhas. Mas é que o pessoal ficou falando da pereleca branca, do sovaco da namorada, aí ficou difícil, né? Aí todo mundo achou que era tudo jogado fora. Mas não, tem bastante coisa. Tem um senador, Rita, que estava lá com uma loirona no colo e tudo mais, de sunga, por isso que a gente comentou. Tem muita gente que vai perder o casamento, viu? E ele queria ofuscar, porque ele não chamava para depor o Fabiano Zettel e o André Valadão, da Lagoinha. Está aqui a origem das coisas. É claro que o Vorcaro é um dos maiores delinquentes que já apareceram nesse país, porque tem de tudo lá. Desde orgias, passando por gangsterismo, assassinatos, fraude financeira à vontade, compra de autoridades nos poderes todos. Mas nós sabemos que os chefões estão no centrão e estão no bolsonarismo.
Isso precisa ser investigado. Nós temos que botar isso aqui tudo em pratos limpos. Eu só não quero que se quebre sigilo bancário de coisas privadas. E o André Mendonça fez isso. Ele devia fazer autocrítica também. Coisas privadas não interessam a investigação. Por isso, senhor presidente, nós estamos aqui para dizer... Para concluir, deputado. Eu vou concluir. Senhor presidente, quero dizer o seguinte, chega de enganação. O Brasil quer discutir tudo, programa, projeto de nação, não se subordinar, se agachar para Trump, bombardear o país, criando crime de terrorismo para uma organização criminosa como essa. Por isso, vamos adiante, vamos esclarecer, vamos eleger Lula presidente da República, Bolsonaro na cadeia. Pronto, fim. Senhor presidente, então eu vou aproveitar para falar Tá também um pouco desse escândalo do Banco Master. Eu tenho subido essa tribuna aqui para lembrar que esse é um escândalo que uma parte, infelizmente, da mídia fica tentando dizer que é um escândalo que pega todo mundo. Quero dizer que não pega todo mundo, não. Primeiro, nós ali da bancada Federação Pessoal Rede não estamos nessa história. Segundo, que é preciso que comece a se entender que é uma parte mais visível desse escândalo, que é o escândalo que parece apontar para um conluio entre um banqueiro bilionário e altas esferas do Poder Judiciário brasileiro. Tráfico de influência. Mas é preciso que se diga que há ramificações políticas para esse escândalo, e essas ramificações políticas têm os seus protagonistas. Um deles, falando aqui a partir daquilo que tem saído na imprensa, é o grande amigo do Vorcaro, Ciro Nogueira. E Ciro Nogueira tem lado na história política brasileira. Ele foi ministro do governo Bolsonaro. Ele foi chefe da Casa Civil, o amiguinho do Vorcaro. Uma outra pessoa absolutamente importante com isso, e aqui há um elemento importante a ser investigado, que precisa ser investigado, é a forma como governos estaduais e municipais aplicaram dinheiro de fundos de previdências dos servidores em títulos podres do Banco Master, fazendo dinheiro da aposentadoria de servidores municipais e estaduais evaporarem, admirarem lucros fáceis de um banqueiro que em apenas um ano aumentou o seu patrimônio em mais de R$1 bilhão. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!